Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje é dia do episódio 92 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas explicativas, né, onde eu vou te explicando aqui lance a lance tudo que eu vou pensando e vou te dando algumas dicas de como você pode melhorar aí no jogo, como que você pode ir subindo o seu rating aqui no chess.com também. Lancei aqui um desafio e a primeira partida vamos jogar de brancas, o adversário tem aí 1948 de rating. Vamos ver o que a galera apronta aí na faixa dos 1948, né? Bom, ele tá pensando aqui bastante já para fazer o primeiro lance. É uma dúvida cruel mesmo, o que jogar contra E4. Inclusive me diz aí, o que você joga contra E4? Siciliana, E5, Caro-Kann. Meu adversário abortou a partida, né? Ele ficou tão na dúvida ali, foi tão difícil a escolha do primeiro lance que ele abortou. Vamos então jogar de pretas agora e usar a nossa defesa Índia do Rei, que eu tenho jogado aí nos últimos episódios do desafio, desde que eu fiz o vídeo explicando aqui como jogar a defesa Índia do Rei. Então fianquetei meu bispo ali em G7, roquei, vim com cavalo BD7 e E5. São os 7 primeiros lances assim básicos da defesa Índia do Rei. E agora eu vou jogar com E toma D4. Ele não definiu o centro, né? Ele não jogou D5. Então eu vou jogar com torre E8 agora. E o meu plano basicamente é pressionar esse peão de E4. Eu quero jogar aqui com o cavalo C5 e depois jogar A5 para manter esse meu cavalo aqui na casa C5, que ele vai ficar forte, né? Então vamos de cavalo C5. Cavalo de DB5 é um lance forte. Não, agora não, né? É só se eu jogar A5, cavalo de DB5. Aqui ele pode jogar um H3 para não ter ideias de cavalo G4, por exemplo. Acho que é um lance que faz mais sentido aqui na posição dele. Porque se ele joga um bispo E3 direto, ele tem problemas com esse peão. Aqui, cavalo por E4, cavalo por E4, bispo D4, acho que ele tem bispo G5. Essa é uma posição que, se não me engano, tem no Zurich 53, que é um livro muito famoso, né? Um livro clássico, livro do Bronstein, que foi um grande mestre muito forte. E esse é um dos melhores livros de xadrez assim que existe, né? Um livro de partidas comentadas. Ele analisa as partidas comentadas do torneio de candidatos de Zurique 53 e tem muita defesa índia do rei nesse livro, né? Inclusive essa posição tem algumas várias partidas lá no Zurique, né? Se você quer aprender mais de Índia do Rei, aprender mais com essas partidas clássicas, partidas dos grandes jogadores aí do passado, esse livro ele é muito bom para você entender mais sobre essa defesa, né? Que você consegue ir aprendendo muito com os comentários feitos pelo Bronstein a cada lance, né? Bom, joguei aí o A5 impedindo o B4, agora ele jogou H3, agora eu vou fazer C6, que a ideia é muitas vezes ter a casa B6 para minha dama, pressionando aqui o peão, o cavalo de D. Eu não tô querendo jogar o cavalo E4, porque sobra um bispo G5 ali no final, eu acho, né? Então eu tô evitando de fazer isso por enquanto. Agora acho que bispo E3 é o lance, né? Aqui, bispo F4. Caramba, ele tá jogando bem teórico, né? Eu acho que esse lance é um lance que incomoda mais as pretas, inclusive. Vamos de cavalo H5. Agora ele vai voltar o bispo para E3, uma versão melhorada aí da posição. Eu vou jogar com A4, com a ideia de ter a casa A5 para minha dama. Acho que ele vai fazer um torre de AD1, que é o lance mais natural. E a minha ideia é tentar jogar um dama A5. Mas eu já não sei muito bem a ordem mais precisa assim, dos lances nessa posição. E meu adversário tá fazendo. Eu acho que esses 15 primeiros lances são lances teóricos, assim. O cara manja da Índia do Rei aqui, hein? Vamos ver como que ele vai jogar agora. Eu acho que tem uns lances, tipo um cavalo de D2, coisas assim para pressionar D6, que incomoda um pouco as pretas, né? Porque o que que acontece? Nessa posição eu tenho um peão fraco em D6. Só que eu tento compensar esse peão fraco com um jogo ativo de peças, né? Então o bispo está muito ativo, a torre também. Eu tenho esse contrajogo na ala da dama, com ideias de A3 muitas vezes.
mas esse peão é fraco, então tem que ficar sempre de olho nele, né? Que ele pode tirar o cavalo e pressionar D6, ele pode às vezes ter um G4 e bispo F4 também. Tem que ficar atento aqui a essas ideias do meu adversário, né? Eu lembro que no livro, o Zurich, sempre os caras que jogavam essa posição de pretas, eles ficavam se virando ali com temas táticos, né? Porque aí o branco às vezes começa a se expor um pouco, começa a ter os temas táticos na diagonal, né? Uns sacrifícios em... Eu lembro de uma posição com um cavalo em E5 até. Esse cavalo... É que esse cavalo não deveria estar aqui em H5, né? Geralmente ele tá em F6, que aí eu tenho a manobra cavalo D7, cavalo E5. Ó, ele jogou o lance que eu temia aí, cavalo de D2, pressionando D6. E agora, como que eu vou jogar essa posição, hein? Bispo E6, e torre D6, bispo por C4. Eu vou jogar bispo E6. Bispo E6, atacando um peão de C4. Porque se ele jogar B3, eu troco e dama B4. Tem um contra-jogo ali em B3 já. Ele já abre a coluna A também. E se ele joga torre por D6, bispo por C4. Hum, acho que tá tudo bem. É que minhas peças ficam meio penduradas aqui, mas na pior eu vou ter um bispo por E2. Então acho que tá funcionando o bispo E6, né? Tá funcionando bem aqui. Agora eu tô impressionado que ele tá jogando bem certo, assim, a abertura, tá colocando bem as peças também. E tem uma chance de ser tudo teórico aqui essa posição. Eu não tenho certeza, mas tem chance de ser teoria aqui ainda, né? Mas como que ele vai jogar agora? Eu tô pensando aqui que tá chegando o bispo por C4, B3. Eu acho que eu tenho um contra-jogo suficiente com essa ideia de trocar e dar uma B4. Só se tiver alguma coisa tática relacionada aí com esse torre por D6. E quando eu tomar em C4 ele tiver algum golpe. Mas não tô vendo aqui ainda, né? Não tô vendo nenhum golpe assim na posição. Agora ele tem que se virar aqui. Se não tiver nenhum golpe, eu acho que eu vou ter um contra-jogo bom já na posição. Agora ele gasta bastante tempo, né? Assim, ele jogou bem na abertura, tá jogando aí os lances que fazem sentido com a posição, mas gastando muito tempo. Aí já vem uma dica aí para você que joga essas partidas de 10 minutos. Toma cuidado com o controle do tempo, porque se você gasta tempo igual ele tá fazendo aqui, por mais que você consiga uma posição ganha depois, consiga uma posição boa, dificilmente você vai conseguir converter a posição, porque vai faltar tempo depois, né? Então, quando você tiver ali, de repente tá ganho na posição, só que aí você tem 1 minuto para jogar a partida. Você vai acabar fazendo lance ruim ali no apuro de tempo, e aí acaba desperdiçando. Tem muito jogador que joga bem, assim, conhece bem o jogo, treina bastante, estuda xadrez, só que controla muito mal o tempo, né? Tem vários alunos que eu vejo com esse problema, que conhecem bem xadrez, né? Estudam ali, galera que estuda no Chessflix, por exemplo, na mentoria. Eu vejo o pessoal muitas vezes entende bem o jogo, joga muito bem ali a abertura, meio jogo, só que não controla bem o tempo. E aí acaba sendo enrolado. Então é legal lembrar disso. O tempo também faz parte da partida. E aí ele vai ter problemas no tempo aqui, né? Vamos ver se ele vai ter algum lance agora. Como eu falei, aqui, se ele não tiver um lance muito bom, assim, algum tático, alguma coisa assim, a posição dele tá começando a ficar meio suspeita, eu acho, porque minhas peças estão muito ativas, né? O bispo tá jogando, o bispo de C4 jogando, todas as peças estão participando aí da luta, né? Mas eu tenho essas duas peças no ar. A única coisa é se ele tiver algum tema tático ligado a isso.
Por exemplo, ele tentar tirar o cavalo, será que rola fazer algo assim? É, então, esse lance eu tava pensando, caramba, mas o cara joga muito firme, né? O cara joga muito firme, eu tô achando. Eu tinha pensado em cavalo A4, quando dou uma toma, cavalo por B2. É, mas eu acho que eu tô melhor aqui, né? Vamos jogar cavalo por A4, dama por... Ai, peraí, gente. Nossa, tem que parar de fazer esses lances assim, né? Que tá caindo uma torre em E1 com cheque, né? Cavalo por A4, tudo bem, ganhou uma peça inteira. Porque ele não pode tomar em C4, que ainda tem o dama por E1, né? Mas dama por E1 ganhava a dama com cheque, já caía mais umas 10 peças aqui, né? Mas enfim, ele tá perdido de qualquer jeito. Agora tomou em C4. Ele tem o dama por E1. Capaz dele abandonar agora que não viu a torre caindo, né? Ah, não, ele não jogou, não abandonou. Vamos jogar agora um cavalo por B2. E caiu mais um cavalo. Dama por E2 agora. Vai tentar um torre D7. Só que eu jogo dama C4 para trocar as damas. E aí já simplifica a partida. Eu sei lá com quantas peças a mais que eu tô aqui na posição. É... Jogar aqui torre por A2. Posso agora tirar o cavalo. De repente, cavalo D3. Bispo F1, cavalo por F2. Quando tomar em C4, cavalo toma D1, cheque. Tá caindo todas as peças. Bom, aqui ele vai abandonar. Mas olha, pelo menos na fase da abertura, o cara jogou muito, muito firme aqui, né? Agora veio o dama G4. Posso já jogar cavalo por F2? Pode ser, né? Cavalo por F2. Porque esse F7 ainda tá defendido, né? Um lance como esse, assim, tudo bem, ameaçou a torre, mas não ameaçou nada em F7, né? Eu vou jogar a torre F8. E agora tá vindo o cavalo E4, dama E2. Posso jogar cavalo por E4. E ameacei mate com torre G2. Dama E2. E aí os cavalos vão dar mate aqui. Dama F2 e cavalo por G3. Bom, partida bem interessante aqui, pelo menos ali até começar as penduradas. Meu adversário jogou bem firme ali a fase da abertura nessa Índia do Rei. Vamos fazer aqui aquela revisão rápida. Eu tô sem a revisão aqui, mas eu consigo colocar no modo de análise, pra gente ir vendo com a barrinha e vendo aqui lance a lance com o Stockfish, o que que ele achou. Se alguém depois conseguir colocar aqui a revisão, quanto ficou, a precisão, eu acho que não vai ser grande coisa, como eu não tomei aquela torrinha 1, né? Ele já vai despencar ali a precisão. Mas enfim, aqui defesa índia do rei, variante do fianqueto. Joguei ali cavalo BD7 e E5, ele fez E4, manteve a atenção no centro. E aqui eu já posso jogar esse lance, por D4. Cavalo D4, torre 8, vamos começar a pressão ali em E4. Ele fez dama C2, A5 e agora H3. O golpe que eu estava falando ali era cavalo por E4. Se cavalo por E4, bispo D4. E agora bispo G5. Isso. Eu lembro dessa posição no Zurich 53, porque o Bronstein, numa das partidas dele, ele mostrava exatamente isso, que não dava para ganhar o peão de D4 por conta desse bispo G5. Porque agora, se jogar F6, tem bispo F6. Bispo F6 e cavalo por F6 cheque. E no fim tá caindo a torre em E8. Eu lembrava dessa variante. E, bom, aqui veio normal, C6, bispo F4 é o lance mesmo. E olha, segundo o computador aqui, o lance é cavalo de FD7, tocando no cavalo de D4. E depois podendo levar o cavalo para E5. Esse lance aqui é fino, hein? Cavalo de FD7. Não pode tomar em D6 que tá caindo D4. Quando eu jogar a torre D1, pode levar o cavalo para E5, pressionando já C4.
Ó, fica aí uma ideia legal aqui essa manobra. O cavalo H5, meu, certeza que não é legal. O cavalo depois ficou muito fora de jogo. Joguei A4, torre D1, dama A5. E olha, tá melhor o branco na posição, né? Vantagem clara aí das brancas. A ideia seria G4 agora, quando o cavalo F6, F4. E o branco tem muito espaço na posição. Cavalo E2 já cai um pouco, mas o meu bispo E6 também não... Olha, sempre leve brancas a posição. Bispo por C4. E aqui ele tinha que jogar um torre de ED1 primeiro. E o computador ainda acha que tá um pouco melhor as brancas. Tá ali um 0,60, tá caindo um pouquinho, 0,40 agora para as brancas. Né? Que ele tem um plano aí de F4 e E5. Então, o cara jogou bem firme mesmo a abertura, né? Só que aqui ele deu uma pendurada, super pendurada. Eu tomei em A4, podia ter tomado a torrinha 1 com cheque, era um pouquinho melhor, mas aqui já tem peça a mais também, né? Bom, e aí depois pendurou tudo, né? Bom, mas fica aí, partida instrutiva aí para os jogadores de Índia do Rei, né? Inclusive, eu tava pensando aqui em gravar um novo vídeo de aberturas aqui pro canal, que eu gravei recentemente esse explicando a defesa Índia do Rei, a galera curtiu bastante, gostou ali das explicações, pessoal que começou a jogar Índia do Rei, eu vejo aqui bastante nos comentários. E tô querendo gravar um outro vídeo. Se você tiver alguma sugestão de qual abertura ou defesa, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu vou gravar aí nos próximos dias. Fechado? Bom, então vamos chegando ao final desse episódio de hoje e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.